bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu compartilho com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou o fundador da Fueltech, mas aqui eu tô para falar de carros de loucuras e recordes, né? E hoje nós vamos tentar bater um recorde mundial de potência. Faz anos que esse recorde foi batido. A gente teve um carro que virou 5.200 cavalos aqui no nosso Dinamont Hub. Depois disso, praticamente nenhum carro turbo na história foi tentar bater esse recorde, e a gente hoje tem aqui um carro que a gente acredita que possa bater esse recorde aqui. Independente de o recorde acontecer, no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês umas histórias exatamente de o que é um carro desse, o que é um motor desse, como é que um carro desse pode ter 5, 6 mil cavalos. É uma loucura, fora do comum para muita gente, né? Até para nós é uma coisa não incomum, né? É uma oportunidade incrível que a gente tem aqui de estar participando disso aqui junto. Vou conversar com o dono desse carro aqui, que é o Mark Mick, que é um cara que tem um conhecimento incrível, um cara que faz transmissão para todo mundo de arrancada no mundo, assim, praticamente, inclusive vários do Brasil aí usam transmissão dele, praticamente todos os carros, eu acho, os Promotes. E também vamos falar um pouco sobre FT Education, mostrar um pouco como é que está o treinamento aqui nos Estados Unidos, que está um sucesso aqui, o pessoal vem do mundo inteiro para treinar. E dependendo, mais uma surpresa vai ter aí no final, que é o Bel Air, é Bel Air, né? Qual? O Bel Air do Murder Nova. Ah? Vai, já começa com esse spoiler, Calma. Pô. E o Bel Air do Murder Nova, que talvez vai estar aí amanhã e eu vou acrescentar aqui nesse episódio. Então, espero que vocês curtam aí, vamos começar com esses desafios aí. Não é fácil, a gente não sabe se vai conseguir. Bota na TV aí o chimarrão, o churrasquinho e acompanha essa nossa saga aí. Para começar aqui o episódio, eu vou fazer o seguinte, vamos bater um papo com o Mark Mick, só que obviamente ele é americano, né, vai falar inglês. Então ativem as legendas aqui, legendas em português, inglês e espanhol, que né, nosso time aí faz um esforço danado para a gente conseguir ter, e vocês vão poder acompanhar essa história. So I mentioned, since you don't speak any Portuguese, we're going to talk in English, but we do have subtitles in Portuguese, Spanish, and English, so people can follow up. So first, you are a very important part of Fueltech, because I mean, I remember that day. At least for me, it was a very, I'll never forget when I was walking through the pits at Lights Out 2014 or 15 maybe. Probably 14-ish. 14, 14, yeah. I think. 14, I think it was yep. 14. And Lights Out is the biggest radio race in the world, right? And I saw a car, a blue car. It was like a Malibu, and it was like a little. They were rewiring the car, the pits. Yeah. And and that was I think our maybe the first race we had a car or two over there. Yeah, it was early on. Yeah. Yeah, we Yeah. had Kit Berry, you know, like we had a couple guys. Was that Yeah. race, right? Yeah, I think it Keith, Yeah. maybe Andrew. Yeah, car, yeah. So- There were not many for sure. Not a lot. No. Yeah. So I walked in the pits, and I was very surprised. I still remember my reaction, like when I saw it was a Fueltech wiring on the pits. And for us, it was something new because we were really starting. And then I talked to Eric LaFerriere Eric was helping us. Yeah. Yep. And I kind of stopped by, okay, do you guys need any help, and see what they are needing. I didn't even mention, let's say, who I was just like offering help. And then start talking and realized that then I think Jamie was also helping on the tuning. Jamie was helping us a little. Jamie Yeah, Miller? yeah. Jamie was helping us. We had a bunch. We had everybody helping us. Yeah. I think all the Pro Line Yeah. group was there. Everybody. Yeah. It was cool that it was a very open help contribution. Everyone was really much helping on getting the car together. And I think that at that time the best run of the car was 4.0. Yeah, I think we've been like 405, Yeah. 406 maybe. Yeah. And then like 190s. you I cranked think. up the car. The car run very well in the first. Ran I think perfect, yep. the first pull, if I remember, was like 404 or something like that. Yeah. Yep. Yeah. Yeah. First run was our best, and then by the end of the weekend, Yeah. that's crazy. Yeah. We got our first 3 and our first 200 Yeah. off of that. 200. Yeah. That was such an amazing race. It was Yeah. fun. Yeah, it was. Yeah. It was crazy. Yeah, we showed up the track, took off what we had, bolted the Fueltech on. I mean, it fired right up, and we're all like, And we're not used to that, you know. We're like, Yeah. what's going on, you know? and the cool thing about that car was, I think it has over maybe 20 years racing or almost there. Yeah, it won Orlando World Street in Yeah. 1999.
Yeah. So it's been around for a long time. Yeah. You still have the car? No, actually, car sold. Oh. We sold it. Matt Garcia in Oh. Australia bought it. Oh, So okay. it's down under right He's now. still racing. Yeah, Okay. still racing, Racing, still he's going still strong. I'll tell you something you won't like, but you will regret. You should have that car on the wall. Oh, I know. Yeah, we had to pay for this one, so, you know. I know how that works. Yeah. But anyway, but it's cool. Then Mark actually, how long? Mark Mickey. A lot of people know Yep. MM Transmissions. Yep. Most people don't know who is behind the brand, but who is behind the company. But it's cool that you've been. How long you been in business? Actually. We started with all this in '93. So I mean, Yeah. almost 30, coming on 30 years, or 30 Yeah. years, yeah. So And you ready? Crew ready? chief said we're ready. we Okay. gotta make a pull. Ok, we continue this. Batemos um papo aqui com o Mark Mickey. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar essas imagens aqui do carro dele que a gente instalou na corrida e como é que foi as primeiras puxadas, que era um Malibu azul. E foi incrível, assim, o carro andou fantasticamente. Então vou adicionar isso aqui no episódio para vocês entenderem quem que a gente está falando, que carro que é esse. Viram aí? Ficou, cara, incrível, né? O carro foi um sucesso, isso faz 7 anos agora, né? 2014. E nesses 7 anos, o que evoluiu esse carro foi incrível, sabe? Daqui a pouco eu bato um papo com eles aqui pra gente contar um pouco mais da história desse carro e do projeto dele. Aqui é o seguinte, eu tava falando do Malibu, a gente viu agora um recap do Malibu. Na verdade, nesses 7 anos, ele além de ter 15 anos antes correndo já, nesses 7 anos que ele teve Fueltech e andou, ele foi também outra marca que foi o 221 milhas por hora, né? Exatamente. Que ele virou, foi o primeiro carro a passar dos 220 milhas por hora no oitavo de milha radial, acho. Não, radial sem sombra de dúvida. Radial sem sombra de Até dúvida, né? Promode bobear, né? Não, o Promode já foi 228, que eu me lembro. Mas tipo, antes dele, Foi será? antes que ele, antes que ele. Mas a questão não é isso, né? Tipo assim, cara, o pneu é radial e pequeno, o carro é um carro, aquele é um Malibu. Aquilo não é um carro de pista feito bular, aquilo é um Malibu. Então, cara, até hoje, disparado, é o veículo que é um veículo mais rápido da história, mais veloz da história, né? E ele virou, acho que 361 nos 200 metros, um negócio assim. Cara, estúpido. Absurdo, né? De uma caixa de sapato quadrada, né? Exatamente. Aí as regras começaram a mudar e ele acabou mudando de categoria. Sim. Porque começou a ficar muito assim. Por isso que ele construiu esse Promode. Porque hoje o nível mais alto da arrancada não comporta um carro como aquele. Sim. E aquele carro ficou para trás. Claro. Né? Tem que ser um carro feito especificamente para isso. Tá. Estão te chamando para acelerar? Então tá, vamos dar. Agora é o seguinte, ó. Agora já... Esse carro, ele deu duas... Deu quantas passadas? 3 passadas, né? 3 passadas de manhã, primeirinha assim, só para ver, 1.800 cavalos. Depois... 1.500, 2.200, 13.200, né? Isso com 3 kg, né? Ele vinha falhando de rico, vem falhando menos, e agora já tirando. E agora ele botou mais 1 kg. Então é mais 1 kg e provavelmente não vai falhar. É para chegar perto dos 4, talvez dê mais 4. Já. Vamos ver. Então vou botar umas aceleradas aí, das primeiras aceleradas aí para vocês verem como é que foi o progresso aí.
Vamos então agora para a quarta largada, então vocês já viram aí as outras largadas, agora vamos ver se o Luiz Tradamus aí tá certo nos 4.000 cavalos aí. Tu ainda faz conta quantos carros já passou no dinamômetro? Cara, eu não sei, mas há um tempo atrás eu vi quantas passadas eu tinha dado mais de 2.000. 2.000 passadas? Agora carros eu não sei. Uns 500 talvez. Por aí. Vai lá. $4.000, ó. $4.100, ó. Caramba. From the big plant? Yes, I blew it out of the V-band. Cara, voou o Wastegate aqui, ó. Voou o Wastegate fora ali, na blow-off, na verdade. Deu a primeira passadinha. Quer dizer, a primeira não, a quarta passada. Foi né? a quarta passada, mas essa foi a primeira que trocou marcha, ficou na marcha um pouco, né? E entrou o lock-up. Então foi isso que dá pra ver no vídeo sacudindo. Ele sacudiu, né? Foi porque é o seguinte, ele foi muito agressivo a diferença de velocidade do motor da primeira pra segunda. Com o lock-up. E daí o Dino apanhou. Porque o Dino, o que ele fez? Ele chamou no freio, não foi suficiente, ele chamou demais e desceu oscilou. demais, então ele deu aquela oscilada. Ele tava parando de oscilar, se tu olhar no log, ele tava querendo parar já. Sim. Mas como a gente não queria muito longo, ele já tinha deu um pulo, deu mais de 1.000 cavalos de diferença, né? Sim. Então, tipo assim, naquela hora ele não vê. E daí no fim da passada, tu vai ver no vídeo aí, no fim da passada, caiu a wastegate, eles não tinham apertado direito. Mas eu também não sei se não ter blow-off, se não deu um contra ali e jogou ela pra fora. Cara, eu não sei, mas só pra tu saber, a posição dela de repouso é aberta. Quando eu abro a borboleta, ela já tava aberta, tá? A blow-off já tava aberta. Já tava. E quando eu fecho o TPS, ela força 100%. Tá? Então se deu uma pressão ali, ela não consegue tirar mais. Teria que dar uma olhada no map, se bem que o map não vai ler isso aí, vai ser. Não vai ler. Porque quando fecha, o que acontece? Quando fecha a borboleta do motor, o acelerador... Um pico de pressão, né? Quando fecha essa borboleta aqui, a turbina quer continuar empurrando o ar, obviamente. Só que aí precisa jogar pra fora. Eles até fizeram os furos de blow-off aqui, mas não colocaram, né? Mas tá aí, né? Começo já deu 4.200, né? Porque a ideia deles... Lembrando, o recorde aqui é 5.200, tá 1.000 abaixo, né? Daí o objetivo é 6.200, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Né? Até tem depois desse recorde, teve um cara que postou um vídeo de um recorde supostamente 6.100 cavalos, né, na roda. Isso. Que... E o cara, gente boa, né? Ele falou pra conversar com a gente na PRI, né? O carro muito legal. Só que, de novo, né? Cada Dino é um Dino. Daí, vamos ser bem sinceros. O grande objetivo do dinamômetro não é comparar um dinamômetro com o outro. É tu, naquela situação, ver se tu consegue melhorar aquele carro. Se ele tá 100 acima, abaixo da realidade, não faz diferença. O importante, por exemplo, tá aumentando. Então, pra nós, o nosso recorde foi 5.200. O cara fez 6.100, se não me engano, né? Mas ficou... Vamos ver, né? Ninguém... Não foi muito considerado, porque aparentemente o carro não tem essas certas condições ali, tem umas coisas meio estranhas na passada. E de novo, né? Eu acho que nem a discussão de se ele existiu ou não existiu. O vídeo tá lá, a passada existiu, o número existe. Por isso que a gente tá querendo 6.200, né? Porque daí, beleza, se a gente tiver 6.200, a gente garante que é acima do nosso, que é acima do outro, né? Essa é a ideia, né? Agora, mas não é fácil, né? Cara, não é mumu. E eu vou dizer, vários já tentaram passar os 5.200 aqui. Sim. Eu acho que teve no mínimo 4 que vieram aqui, não, eu vou passar os 5.200 e não conseguiram. Então não é fácil. E na verdade assim, vamos falar um pouco do carro, do motor agora. O carro é um Promote super leve e tal, né? Cara, eu vou dizer o seguinte, vamos começar então por esse fato. É um Promote, tá? O Promote significa modificado profissionalmente, tá? É um carro
que ele nunca foi um carro. Ele nasceu como um veículo de corrida, ele nasceu com um tubo. Sim. Ele nasceu com um tubo. E esse aqui é o último deles, né? Então, ele tem uma carcaça de 69, né? Camaro 69. Sim. E tu vai olhar, não, mas esse carro é igual aos outros. Não é igual. Sim. Forlink em outra posição, Forlink é mais larga, roda é mais larga, a posição do motor é diferente, tem titânio por tudo. Cara, o bullhorn do carro é de titânio. Vamos mostrar uns detalhes então assim. Tem muito detalhe. E o motor é o único que eu saiba turbo usando esse motor, que esse motor basicamente é o motor recordista da NHRA. Esse daqui é o motor recordista radial contra o mundo, só com ProCharger. Só que o turbo é mais eficiente para fazer potência do que o ProCharger. Então, teoricamente, esse aqui é disparado o carro turbo mais moderno, mais avançado e mais capaz que existe. Então, o Mark Mickey, a Proline, né, o Steve Perry, tem um monte de gente bacana envolvida, FT Injector, FT600. Esse carro é para ser o carro de tipo assim, ó, vamos reerguer os turbos. Sim. Né? Essa é a ideia, vamos reerguer os turbos. É isso que eu queria entrar, porque na verdade o que aconteceu nos últimos anos, as regras e as leis, as regras das competições começaram a, digamos assim, dar, não digo uma vida mais difícil para os turbos, e o cara tinha que ter muito mais potência para compensar o peso, e aí a peso-potência é melhor andar de ProCharger, né, ultimamente. Exatamente. A combinação do momento é ProCharger e Screw Blower, são as duas que têm a vantagem. Ali, ele vai botar blow-off, ó. Tu acha que não precisa? Cara, eu não sei, porque eles vão ter que tirar o tubo e fazer um furo, na verdade. A flange está soldada, tá? A flange está soldada, mas ele não tem, furou, então eles podem soltar ali, furar e botar blow-off. Bom, mas vou mostrar um pouquinho aqui do motor, ó. Só pra saber, sabe por que ele não tinha blow-off? Não é porque ele acha que ele não precisa, ele tá tentando ser o carro mais leve possível, né? Então, se não precisar, beleza. Eles vão botar agora eles vão ver se vai precisar. Sim, porque tem umas particularidades, ó. Esse também é um dos primeiros carros não ter o wastegate, né? No escape, né? Não tem o wastegate no escape. Literalmente assim, tudo que dá. Tudo tem nas turbinas. Olha aqui, ó. O escapamento, ó. Ali é o coletor de escape, ó. E não tem o wastegate. Até tem um furo para ela, ó. Mas é direto, ó. Tudo que dá de pressão. Então essa técnica aqui, toda vez que eles fazem, ó, tiram as velas para ver as velas, né? Aqui, ó, deixa eu ver se isso aqui é da... Ó, essa é a vela nova. Particularidades, assim, coisas que são... Primeiro que é o comum, né? Obviamente é o motor Proline, todo billet, com a última geração de comando, a última geração de cabeçote, a última geração de bloco. Então, tipo assim, às vezes a gente não fala tanto, né? Mas todos esses motores grandes, tá? Top Fuel, Funny Car, Top Alcohol, Pro Mod, eles têm o comando no bloco, tá? Então o que acontece? Tu modifica o bloco para caber um comando maior e movimentar o comando para cima, para tentar melhorar a geometria da vareta. Sim. Né? Então não é só mudar cabeçote, você tem que mudar o bloco. Então esse daqui é o que eles chamam de MH6, Muscle Head 6. Então, né? Então, tipo assim, é o cabeçote musculoso 6. Aqui eles têm muito disso, né? De marca, músculos, né? Cara, não sabe o Johnny Bravo, né? Essa é a ideia. Então é isso que eles têm nesse aqui. Esse aqui é a última geração do motor Proline, que é a Alan Johnson que faz, né? Que é uma empresa muito conceituada em Top Fuel também, né? O Alan Johnson, inclusive, é tuner de Top Fuel. Então essa é a última geração. E todo o resto é a última geração. Última geração da turbina Garrett, eu acho que tu já falou. Não falei. Que turbina que tem aí? Então ela tem uma G57, né, que é a última geração da Garrett. Salvo engano, essa é uma 98 de compressor, tá? Mas eles fizeram umas loucuras. Tem umas regras e sub-regras da turbina que não afetam turbinas de rua normalmente. Sim. Que é o surge slot, que ele por trás do surge slot é maior. Então se tu olhar a turbina, o compressor, o impeller pode ser 98, tá? Se tu olhar, aquele é 98, tá? Mas essa parte aqui comunica ainda com a parte de trás, que não é essa. Então ela, bem maior, né? Ela se comporta como se fosse maior. Então se tu medir na regra, ela é 98. Mas ela tem a entrada, absorve mais ar que uma 98. Ela é tipo uma 102 a 106. Sim, pra ter uma ideia, cada turbina dessa é capaz de 3.000 cavalos, por exemplo. Exatamente, que a 98 não era pra ser. Né? Sim. Nesse caso é. E a parte de trás é gigante, né? Se não me engano é 118 o exducer dela. Escapamentinho de 6 polegadas? Cara, é um monte, né? É um monte. Não é pequeno, né? Então, tipo assim, isso aqui é construído para ser o que é titânio, né? Então, tipo assim... Aqui é titânio. Aqui é titânio, aqui é fibra de carbono. Então,
Às vezes é um acabamento, às vezes é estrutural, às vezes é um detalhe, né? Temos as bobinas aqui atrás. Ó, então isso é uma coisa que é interessante. Por que a bobina tá aqui? Porque eles estão tentando mover o peso pro centro do carro. Se tu olhar esse motor, olha aqui, olha a torre, tá? E olha onde o motor vai. Não é comum. A maioria dos carros o motor é mais alinhado com a torre. Esse motor é mais para trás. Tudo para trás. Entendeu? Então eles estão tentando ter mais peso estático na roda traseira. E se eles precisarem ter um balanço na dianteira, eles botam peso bem no nariz. Sim. Para impedir que empine. Mas o peso estático mais em cima da roda possível. E aqui são 16 injetores FT Injector, né? Nossa. São 720, né? Com a pressão base um pouco mais alta, então eles se comportam como se tivesse 800 polegadas. Nessa faixa. Só para o pessoal entender, 800 libra-hora, tá? Vamos fazer uma continha assim, ó, de verdureiro de cabeça, tá? Mais ou menos 10 vezes isso é cc por minuto, tá? Sim. Mais ou menos, certo? Então, 800 multiplica por 10 dá 8.000, tá? Então, cada injetor é aproximadamente 8 litros por minuto. Imagina. São 16 desses caras, né? Então, a capacidade, né, de volume de combustível que entra nesse motor é ridículo. Eu acredito que tem injetor para aproximadamente 7 a 8 mil cavalos no metanol. Aproximadamente. É impressionante, né? É impressionante. E aí a bomba de combustível é enorme, né? Tipo, a Aeromotive aqui, ó. Se não me engano, ela é 34 galões hora. E essa bomba é ligada direto no eixo aqui, digamos, do comando, né? Exatamente, a saída do comando, tá? Saída do comando, tem um engaxe, daí tem um eixo, o eixo vem nela e gira, então ele gira metade da velocidade do motor, né, a bomba. Sim. E aí aqui é o pescador, né? O tanque tá aqui, o pescador aqui é um tubo direto, né? Não é nem... Tubo direto. Ele só não tem nem borracha. Esse daqui é um tipo de conexão que se usa muito, aqui tem em cima também vai ter, que ele é tipo um heat shrink, tá? Ele é um heat shrink para tubulações. Caramba. Que ele ao mesmo tempo que ele encolhe, ele gruda muito bem. E daí não precisa ter um clamp. Não precisa nem Mas ter... ele não é utilizado em zonas de pressão, tá? Sim, é só... Então aqui, ó, se for ver, aqui é vácuo, né? Aqui a bomba tá tentando sugar. Sim. Bom, outros detalhes assim, obviamente tem um damper, né, que é a polia que faz a harmônica, assim, o balanceamento, digamos assim, do virabrequim, tira as vibrações. Sensor de roda fônica. Esse aqui é um típico bem padrão americano, assim, que a gente usa nesses motores que tem bastante vibração do virabrequim, que é uma roda fônica com ímãs, né? Então ela tem 12 ímãs menos 1. Então, na verdade, aqui na roda fônica tem um ímã removido para identificar qualquer posição do motor. E aí tem um sensor de posição de fase aqui, ó, que na verdade vai ler a posição ali dentro. Que vem aqui até o eixo do comando. E aí pega ali, inclusive ele gira aqui dentro e tem um LEDzinho aqui para indicar. Bem legal isso aí. Dosador aqui, a linha de combustível, é tudo para ser curto, né? Então o retorno aqui já é direto, ó. Aqui tem uma bomba elétrica para ajudar a pressurizar, ó. Olha como ela já está curta aqui direto, tudo por peso, né? A bomba elétrica pressuriza no dosador aqui já para criar pressão antes que a bomba mecânica acione. De sensores aqui na frente, vamos ver. Uma coisa que é legal de ver, o motor Alan Johnson com a Proline, eles não usam bomba de óleo externo. Sim. Eles sempre usam bomba de óleo interna, tá? Por causa que eles descobriram que pra eles não precisa mais estágio, não precisa vácuo, não precisa nada disso. E eles têm uma bomba externa aqui, ó, junto do filtro, pra fazer o prime. Então eles vêm aqui, botam uma furadeira e gira com uma furadeira e dá pressão de óleo antes de ligar o carro quando ele tá frio. Sim. Então ele é uma bombinha bem pequenininha, só pra circular mesmo. Sim, bota uma furadeira elétrica aqui e já... E se tu olhar aqui, tá? Esse eixo aqui, tá? Que é o do Cam Sync que tu falou, né? Que é a fase, desce e vai lá embaixo até a bomba de óleo. Então, o Cam Sync gira a bomba de óleo que é tocado pelo comando. Esse é um padrão muito antigo, tá? Isso é que nem um motor de Opala. O motor de Opala é assim. É o eixo que pega o comando e gira a bomba de óleo. Então, AP? Essa aí, cara, funciona. AP funciona. Assim, né? Exatamente. Então ele é bem tranquilo, né? O motor moderno, normalmente a bomba de óleo fica na frente e gira direto no virabrequim e gira mais rápido. Essa gira mais devagar. Bom, e aí continuando os sensores aqui, EGT, né? Cilindros ímpares aqui num lado, ó. Cada um desses mede a temperatura de escapamento, ó. Então tem aqui cada um medindo. Esse sensor aqui é o que a gente fabrica aqui nos Estados Unidos, inclusive vende no Brasil. É fantástico, é rápido, dura, aguenta. A gente chama de top fill porque ele literalmente... é utilizado em top fill, né? Ele literalmente é a única coisa que aguenta top fill, né? Exatamente, ele lê muito rápido, ele é tão rápido que esse sensor mostra quando tem falha. A maioria dos EGT não mostra quando tem falha. Ele simplesmente dá uma paradinha e tu fica em dúvida o que aconteceu. Esse daqui, quando falha, ele faz assim. Ele dá uma sacudida e tu consegue ver, falhou o cilindro ali. E aqui tem o canister aqui para ler a contrapressão de escape, né? Então tem eles botam um bloco de sensores aqui, ó, para dividir, para facilitar. Então vai mangueirinha para lá. Então não tem sensor montado no bloco, não tem sensor montado no escape, porque esse negócio vibra muito, né? Se deixar assim, às vezes eles quebram os sensores.
Então aqui tem sensor de contrapressão de escapamento, que está pegando aqui no coletor, bem onde é que a moeda do coletor. Olha só, isso aqui é uma peça billet, ó. Que coisa linda. Esse coletor é billet, é usinada, e eles deixam a marca de usinado para ter certeza que o Magrão entendeu que é billet o negócio. Ele usa um sensor NTK aqui, que é bem o que a gente chama de alcohol tool, que nos Estados Unidos o pessoal usa bastante. Inclusive, em breve a gente vai poder ler os sensores NTK. Você tem uma novidade aí, vou deixar um spoiler para vocês aí. Eu vou mostrar aqui amortecedor. Não. Então olha só, amortecedor, tá? Tem sensor do curso do amortecedor, né? Então o sensor que mostra, isso aqui é fundamental, porque uma coisa na arrancada que o pessoal tem que se lembrar, essa roda tem um peso, tá? A velocidade com que esse cara sobe e desce é peso que o carro carrega ou não. Então, por exemplo, se a pista estiver muito boa, eles apertam a dureza da extensão do amortecedor para segurar a frente sem ter que adicionar peso no carro. Se a pista tá ruim, eles fazem o inverso. Tu solta o amortecedor e quando o cara tira o dedo do botão, a roda cai para permitir que o carro empine e carregue a roda de trás, né? Então, esse sensor é fundamental, né? O amortecedor em si, né? O amortecedor em si tem um canister externo, né? Então facilita ter regulagem quando não faz parte do corpo e diminui também o tamanho do corpo, né? E esse daqui aparentemente não tem nenhuma trava a ar. Às vezes tu tem um acionamento a ar, esse daqui não tem. Coisa interessante, olha a linha, a gente falou da bomba de combustível, né? O tamanhão dela aqui, ó. Ela tem uma válvula mecânica aqui para desligar ela, um cabo lá dentro que o piloto pode fechar a bomba de combustível. É por causa de um regulamento, na verdade, né? Exatamente. Com injeção eletrônica tu corta os bicos, mas na injeção mecânica é praticamente a única maneira de tu parar o combustível, né? E olha a linha de combustível, isso aqui é um 16 AN ou... Ah, parece. Ou é 16, né? Não é 20. 16, não. O filtrão aqui, ó. E olha a linha de combustível, ela vem num lado aqui, ó, gigante, né? Vai de um lado, vai para o outro. Cara, isso aqui é importante falar, viu? Eu já vi gente pegando e comprando FT Injector e botando na flauta que ele usava um Siemens 225. Sim, com um furinho assim. Que a flauta desse tamanho. Cara, aquela flauta alimenta FT Injector. A flauta tem que ser muito grande. Então, assim, tu tem um AP, tá? 4 cilindros, imagina, metade. Cara, a flauta não vai ser muito menor que isso. Ela só vai ser mais curta. Porque mas, se não tiver volume, na hora que o bico abre, ele cai a pressão na flauta e a flauta fica oscilando. Isso. Aí quando ela oscila a pressão para baixo, o bico próximo que abrir pega menos pressão. E aí tu tem uma diferença entre cilindros causada porque a oscilação de pressão na flauta, porque ela não tem volume suficiente. Isso. É importantíssimo. Viu? A linha de combustível tem que ser grande, não pode ser pequena. Tem que ter aquele volume no bico. Tem que ter. Deixa eu ver mais aqui. Bom, aqui o EGT do outro lado, né, para os outros cilindros, liga via CAN. Velocidade de turbina, né? RPM de turbina. Então ela mede com uma pazinha, ela mede na pá ali dentro qual é o RPM que está girando a turbina. Isso aí no motor turbo é muito importante. Até um detalhe importante agora, não adianta vocês assistirem esse vídeo e querer tirar as wastegate dos carros no Brasil aí. Isso aqui é uma situação muito... primeiro. É muito particular. Que o único caso onde é que pode... Uma adaptação técnica ali, ó. Adaptação técnica. Estão furando ali para botar blow-off. Mas o único caso que pode realmente considerar tirar a wastegate do escapamento é onde é que tu considera usar pressão total. Exatamente. Porque esse carro aqui ele não é feito para andar com pouca pressão. Tanto que a wastegate, a blow-off na pressurização ali, né, que é onde é que eles estão modificando também, ela mesmo abrindo 100%, ela não baixa de 40. Quase 3 kg, né? Quase 3 kg, não tem menos. No two-step dá menos, tá? Mas quando o motor gira... E se ele for andar com 3 kg com ela 100% aberto, por exemplo, vazando o ar da admissão, a contrapressão vai estar na casa do chapéu, porque o problema é que... É melhor abrir do outro lado. É melhor abrir de escape. Então, exatamente. Assim, o único caso que dá para trabalhar com uma wastegate aberta, sem wastegate no escapamento, é onde é que tu realmente está considerando limite. Que em 2 segundos tu já está com tudo que dá e tu não precisa realmente abrir. E que na arrancada tu tá tentando ter o máximo de potência quanto antes. Então, por exemplo, esse carro aqui, ele tem uma transmissão de 3 marchas, mas no fim das contas a gente larga de segunda. Porque ele tem tanta potência, a gente consegue botar potência tão rápido. Ele larga de segunda? Larga de segunda. Não sabia disso aqui. Então tipo assim, ele tem 3 marchas, tá? Mas quando eu entrar, faz um videozinho, olha a minha mão. Tu vai ver que eu pego, tiro do neutro, boto primeiro, boto segunda. É mesmo? Daí vou no transbrake. Não, mas não só aqui no dinamômetro, na pista também. Na pista também. Porque é o seguinte, ó. A Turbo 400 é uma transmissão de 3 marchas original, tá? E tu pode fazer ela ser de 2 marchas, mas não necessariamente tu vai ter a mesma força de ter as 3. Então eles fazem o valve body diferente para tu poder acionar a head segunda e ter transbrake. Entendeu?
E ele tem aquela primeira, às vezes, pra facilitar começar um burnout, coisa do tipo. Mas na pista ele larga de segunda. Eu não sabia. E daí é segunda e última. E daí o que acontece? A primeira marcha dele é tipo 1,20. Sim, já é. E a segunda é 1,0. Porque ele tem tanta força que ele não precisa ter um 60 de primeira, 2,0 de primeira. Só tem muita força. Então 1,20, 1,0. Impressionante. Então aqui, bom, sensores que ele tem lá, pressão de óleo, pressão de combustível, né? Aqui dentro a bateria, né? Obviamente esses carros não têm alternador, eles trabalham com uma bateria de 16 volts. Tem que ser uma bateria grande, mais por causa da FT Spark, da eletrônica, dos solenoides, né? Aqui os relés, aqui tudo relé de estado sólido para fazer o transbrake, né? Que é pulsar ré, na verdade, para fazer. Aqui a transmissão que o Luiz está fazendo, que na verdade é o que o Mark fabrica. Deixa eu mostrar. Deixa eu tirar aqui meu capacete. Que é o que o Mark fabrica, exatamente a transmissão, ó. Então olha só, se tu olhar aqui, ó, estamos aqui no neutro, tá? Só que o neutro também diz ré, tá? Porque a ré é elétrica, então eu tenho que apertar um botão para entrar na ré. Se eu só largar aqui, tô no neutro. Como é que eu tô fazendo? Eu ligo o carro no neutro, do jeito que tá, daí eu acelero, garanto que o motor tá ok, a gente sempre acelera da mesma maneira, para ver se o motor tá se comportando igual. Se ele tiver um problema num cilindro, ele já não acelera igual, ele acelera quadrado. Beleza, acelerou bem, o que eu faço? Eu venho aqui, né? Solto a minha trava, né? Primeira. E daí eu empurro pra frente. Aí eu aperto o meu transbrake, que o dinamômetro vai segurar. E quando eu solto, ele sai a primeira marcha é a segunda, né? Quando o motor chega e atinge, acho que aproximadamente 9.000 RPM, ele faz assim. Ele tem um atuador pneumático. Um solenoide ali que é a própria Fueltech. E tu vê que ele não pode fazer de novo, ó. Então agora para botar neutra, daí eu tenho que fazer assim. Daí ele tá na neutra. Sim. E a transmissão aqui no caso tem sensores de... aqui eles fazem, na verdade, esse aqui cooler aqui é para ligar isso aqui para resfriar a transmissão, né? Exatamente. Mas isso aqui é de titânio, né? Tudo para ser leve, ó. Aqui tem os sensores, ó, dos lock-up, do dump, tudo. Essa é a transmissão, literalmente estado da arte, assim, de arrancada, né? Essa transmissão. Essa é a transmissão automática mais avançada e mais capaz que existe hoje. Ela aguenta, não sabemos a potência, então ela deve aguentar mais de 6.000 cavalos, tem 3 marchas, tem diversas opções de relações de marcha. Ela controla a pressão do conversor, controla a pressão do lock-up, né? Então o lock-up não é um on-off, né? Tu consegue fazer ele, tipo, eles chamam de glide, né? Ele entra, né, devagaramente como a embreagem. Porque lembrando, tá? A gente fala transmissão automática, transmissão automática. Cara, transmissão automática é uma transmissão cheia de embreagem. A transmissão automática tem mais embreagem que o câmbio manual. O câmbio manual tem uma embreagem ou duas. É, né? Interessante, né? Esse cara aqui tem muito mais embreagem, só que é acionado hidraulicamente, né? Por isso que o nome antigamente era hidramática, né? Sim. Bom, vamos continuar agora. Agora que é o seguinte, ó. A gente está no meio... Hoje é um dia atípico, porque a gente está no meio da FT Education, né? Isso. E a gente tenta trazer uns carros legais assim para o treinamento, justamente para ter o pessoal com a experiência de ver o carro desse funcionando e ao mesmo tempo aprender algo diferente, sentir, ver o potencial do produto, né? Então, agora a gente até está no intervalo, a FT Education, o pessoal acabou de sair da turma lá, vou mostrar a sala para vocês como é que é daqui a pouquinho. E almoço brasileiro aí. Chegou comida brasileira, cara. Chegou comida brasileira, assim, vamos comer, ó. E aqui, ó, buffet brasileiro aí, né? E olha aí, tem até brasileiro no treinamento aí. Bom, aqui. Igor, como é que estamos? Certo, graças a Deus, estamos aqui. Pra quem não lembra, o Igor, SEMA PRI, né? SEMA PRI. Tava sempre dando a mão lá, ajudou bastante, né? Sim, agora estamos aqui. Viemos aqui aprender um pouco mais para poder estar trabalhando aí, poder estar levando a Fueltech para onde for preciso. Tá aí o Opala, cadê? Aqui a camisa, ó, tá bonito, ó. Você viu só? Bonito? Tá trazendo Opala para os Estados Unidos. Pois é, tô trazendo, mas vou te falar, viu? Tá complicado. Mas se trabalho... Deus quiser, esse ano vai estar aí. Estão fazendo um monte de brincadeira lá que é para esquecer. Esse ano não vem, não, mas esse ano vem sim. Tá Nem bom. que eu tiver que ir lá buscar. Tá bom, isso aí. Falou. Agora é o seguinte, eu peguei o Arcondo aqui no intervalo, ó. O Arcondo que é o coordenador da FT Education nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui, ó, não foge, é a Marina brasileira aí também, né? Pra quem não conhece. Como é que tá? Parabéns aí, vocês estão fazendo muito bem no treinamento FT Education aí. Obrigado. Obrigada. É uma organização de tudo, né? Que todo mundo tem que trabalhar junto para conseguir fazer uma coisa assim. É um monte de trabalho, né? Mas felizmente todos saem contentes daqui. E na verdade eu tô botando no meio do episódio aqui para mostrar, porque tem muito brasileiro que quer saber de vir fazer o treinamento aqui, como é que funciona, né? Sim. Na verdade
O Arconda, eu brinco, é o paraguaio que fala melhor português que eu conheço, né? O que não é brasileiro. Mas o treinamento é em inglês, né? Sim. E agora a gente abriu algumas turmas em espanhol, né? Exatamente. Então também tem a possibilidade, se algum brasileiro talvez queira fazer um treinamento em espanhol. E não só, tem um monte de gente que assiste também de países aí da América do Sul. Tem bastante gente que vem de fora aqui para assistir, né? Teve gente de Japão na última vez. Filipinas. Japão, Austrália. Do mundo inteiro. Então eu acho que um bom lugar para não só conhecer aqui a empresa, a estrutura em geral, né? Mas também conhecer um jeito de aprender outra forma de fazer as coisas, né? Porque o americano aqui tem um jeito de fazer e nós tentamos ensinar daquele jeito que eles vão aprender, na verdade. Então um jeito distinto de fazer. E é bom para ver um monte de carro, né? Muito diferente. Vou te falar, tem gente que às vezes o cara nem presta atenção, que eles só querem ver os carros na oficina e no dinamômetro. E a gente tenta sempre trazer uns carros legais. Essa vez aí a gente está com o carro do Mark Mick. Tem 13 essa vez, ou 4, né? Talvez 4, vamos ver. Então, inclusive o Murder Nova, amanhã o carro do Murder Nova vai estar aí. Então a gente tenta fazer uma experiência legal também para as pessoas que vêm, né? Não é só eles aprendem, e outra, para aprender, isso é uma coisa importante, até o próprio Christian na FT Education no Brasil entendeu muito bem isso, né? Para aprender, para ensinar, tu tem que capturar a atenção das pessoas, né? Exatamente. E, então tem que ser algo interessante, assim, né? Hoje nós, assim, pega nossos filhos, assim, se tu não conseguir criar interesse deles num negócio que eles estão tentando aprender, eles não vão nem olhar. Tem 2 minutos para pegar interesse, senão... 2 minutos tem demais, até. Por isso, então tem que brincar muito. É legal mesmo fazer uma É bem descontraído, experiência. assim, né? Tu aprende e é bem descontraído. E a gente faz amizades aqui, né? Com todos os estudantes. Muita gente que vem pro treinamento, acaba que o cara depois ele fica em contato já com a equipe, ele sabe com quem entrar em contato, ele sabe quem que é o técnico, de repente que vai saber melhor a informação que ele precisa. E isso é uma coisa que tem fantástica, assim. Então, aqui, vou mostrar a sala aqui, ó. Aqui tem um café da manhã, tem o lanchinho da manhã, né? Mas as salas aqui eu tenho as mesas, né? Então cada estudante aqui tem a sua mesa. A gente recomenda que traga um laptop, né? Um monitor ali, então faz a apresentação, né? Hoje basicamente a gente tem uns treinamentos que é o de 3 dias e o de 5 dias, né? Sim, exatamente. Que a diferença maior é que um deles falamos só de acerto, os 3 dias, e o de 5 dias a diferença é que falamos 2 dias só de instalação. Então é essa a principal diferença de 3 dias e de 5 dias. E ensinamos tudo para fazer carro nitro, turbo, ProCharger, aspirado, o que seja. Temos que falar muito, até rotativo falamos muito, porque tem muitas pessoas vindo de América Central aqui que eles façam rotativo. Então tem gente que no treinamento que vem, até temos foto aqui, tem 4 cilindros, tem V8, tem moto, Pro Mode, rotativo, blower, 6 cilindros, não, 6 cilindros não tem nenhum 6 cilindros aqui, não precisa montar uns 6 cilindros aí. E também coisas que saem voando, né? Também já avião, né? Avião também, sim, então jet ski, né? Tem muita gente agora, o mercado náutico aqui nos Estados Unidos está crescendo, no Brasil também está crescendo bastante pra gente, então muita gente interessada vindo por causa desses mercados novos, né? Por causa do treinamento. Exatamente. Então é um jeito de, eu acho que como se alguém não fez nunca um treinamento, tem que fazer. Porque é conhecimento em geral, né? E no Brasil a gente tem FT Education, né? Tem treinamentos online, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser fazer. Tem treinamento até gratuito para ver como é que é a plataforma, porque muita gente às vezes, eu vou dizer assim, até no Covid, eu tenho a impressão de que muita gente começou a vender treinamento sem ter uma plataforma direito, sem ter uma forma correta de fazer treinamento, e aí muita gente comprou treinamento online durante o Covid, digamos assim, e acabou se decepcionando com as plataformas, de alguma forma, e o que eu queria dizer até é o contrário, que a nossa plataforma da FT Education no Brasil e aqui nos Estados Unidos de treinamentos, hoje online a gente só tem pelo Brasil, né? Então para quem fala português até é mais fácil, né? Tem plataforma online para fazer curso online no Brasil, tem os treinamentos da FT Education no Brasil, diversos locais, aí pode acompanhar sempre a agenda, e também agora aqui nos Estados Unidos em em inglês e espanhol, né? Espanhol aqui, só presencial aqui, né? Aqui nos Estados Unidos é presencial, então tem que vir aqui para Georgia, aqui para o meio do nada. Pode brincar, pode dizer para a esposa aí que vai vir fazer um treinamento nos Estados Unidos. Não, tem muita coisa para fazer por aqui, é incrível tudo que tem. Então, a razão para vir sempre vai ter, eu acho. Bom, legal. Vamos lá pro buffet, não? Sim, vamos comer. Pegamos um intervalo aqui para mostrar um pouco a sala vazia, mas estamos com fome aí. O buffet está incluído também no treinamento, né? Sim, claro. Comida boa. E aí, Luiz? Vamos para mais um agora, não? Vamos ver, né? Então, só avisaram o lock-up. Tô até gritando que eu não tô ouvindo mais ninguém. Só avisaram o lock-up, pouco mais pressão só.
Pra ver se dá uns 70 PSI o negocinho. Que ele tirou um pouco 70 de combustível. PSI é quase 5 kg, né? Um pouquinho mais. 4,8 kg. Daí se o lock-up entrar melhor e ele não falhar, ele já deve ter uma curva melhor. Tu viu que tem um buraco ali, né? Estão tentando arrumar aquela curva e continua subindo, né? E daí se ele entrar, o lock-up melhor, a marcha melhor, não vai sacudir o carro, daí eu faço um pouco mais longo também. O que tu acha? Palpite? Cara, se tudo funcionar, eu chuto 4,700. Corou, 4,700, já estamos chegando perto dos números aí, ó. Tá, todo mundo almoçou, todo mundo olhando aí agora. Luis said it's 4,700 right now. What now? Is that 47? That's what it is? Yeah. Petty called it? Yeah. We'll see if he's good or bad. Which we can do that. Olha aí, ó. 4.470 na roda. E aí, tá bom pro treinamentinho, né? Tá bom pro primeiro dia, né? É agora aí, se não é o recorde, não. Nem vi o que eles fizeram, depois pergunta pro Luiz. Uou! 47, 4.700. Good, huh? Man, I saw the line going on the 5,000 range. 4.700. 4,779. Quase, tá do... Então, quanto tempo, o que fizeram pra essa largada? Cara, eu vou te dizer, eles estão começando a ser muito precavidos na pressão, eles não querem socar pressão. Eu tava olhando, deu 55 a 60 só na última. Ah, só? Porque eles tiraram combustível e diminuiu o back pressure. E daí o cara fez esse negócio aí, meu. Daí eles estão ali, ó. E daí ele botou um pouquinho mais, a gente melhorou a compressão da kit eletrônica, pra funcionar melhor. Né? Cara, dá pra... Tem sobrando ainda. Pois é. Tem que convencer, vamos lá no Peri. É. No Peri, dá pressão também. Vou botar a pilha neles, deixa eles ver o log aí. Agora, ó, depois da puxada, puxa o log. E aqui, ó, pra quem tá acompanhando, de repente não conhece, Brandon, aqui é um dos tuners mais famosos do mundo também, foi tuner do grandão aí por 2 anos ali, ou 3 anos. Steve Perry, que é o tuner mais famoso do mundo de carro turbo, ó, tá ali, né? O que tá acontecendo aqui? Tá indo pro lado, né? Tá vazando ar na wastegate agora na admissão, né? Ele empurra pra baixo reto. E tá tentando tirar os blocos debaixo do carro, que o carro tá em cima, cara. Imagina a quantidade de ar. Caramba. Então nada mais, tô dizendo nada mais, nada menos que o Brandon, Steve Perry, todo mundo, os melhores tuners do mundo aqui pra fazer o acerto do carro. O Luiz dá nos palpites, acelerando. I'd put a second strap on that thing. Yeah, I think they need to. Very exciting. Agora que eles fazem, eles tiram as velas, tudo, né?
Tiram todas as puxadas que eles tiram as velas, ó. Colocam ali em cima e começa a analisar o acerto e tal. Nem tá com as pressão ainda, né? Vamos ver. 64 PSI, que é 4,2 kg de pressão de turbo. 4,1 kg de pressão de turbo. 62 PSI só. É isso que eu tô dizendo, cara. 62, tem uns 30 pra botar aí a mais. Tem, dá pra no mínimo 80 e pica dá pra ir, cara. Não, cara, acho que tá chegando nos 6, hein? É só apertar. Mais uns 1.200 cavalos aí, 1.400 cavalos. Com certeza, 4.800. Na verdade, com mais 15 PSI, que é 1 kg, dá uns 1.000 a mais, né? A turbina tá boa, então... Cara, tem que dar no mínimo 5 altos. 5,5, 5 altos tem que dar. Pá, animal, hein? Vou lá tentar. Vai. Não, e aqui a galera do treinamento tá empolvorada aqui, prestes a ser a puxada com maior potência da história do universo aqui num carro, né? Porque nem Top Fuel passou em Dynamo Multi-Hub, pelo menos que se sabe, né? Então, teoricamente, motor nenhum chegou nesses níveis de potência que a gente está esperando ver aqui. Já está bem próximo aí. Aí eu saí do escritório aqui, cheguei aqui, os caras tirando o carro do dinamômetro. Então, pera aí, Luiz, como é que tu não convenceu os caras a bater o recorde? Pô, cara, não consegui, mas eu vou te dizer, eles têm um bom motivo. Acho que terminou a turbina. Terminou a turbina. Porque quando a gente fez os 5.200 com a Lipa, era 106 turbinas. 106, né? E aquelas turbinas nunca andaram bem na pista porque elas eram muito lentas de saída. Sim. E ele sempre andou bem com 102. Essas aqui são 98, com aquela diferença na carcaça, que teoricamente daria mais, tá? E eu vou te dizer, olhando para as velas, falando com o Peri, daria para dar uma secada, botar um pontinho, eu acho que vem 5 e 100. Talvez ela venha tanto quanto a 106, tá? Mas não vai dar 6. Não vai, né? Não vai dar 6. É, porque a gente tava achando que ia dar... Isso é uma coisa assim, ó, as expectativas às vezes nem sempre é a realidade, né? É isso aí. A gente achou que com essas 98, por ser diferente, elas iam dar aí 6 quilos, 5 quilos de pressão de turbo. Não. E na verdade deu 4,2, né? Exatamente, faltou. Não, e tudo fechado, né? O wastegate não existe. Sim, já tá trancado no fundo. No charge pipe também, a turbina deu PT de RPM, deu 115 mil RPM nas turbinas. Tu vê que tá tudo no talo, entendeu? Não é tipo, não tem pressão, mas não tem velocidade da turbina. Tem. Tá tudo no talo, assim. E deu 1,5 para 1 de contrapressão. Então com 60 deu tipo 90. Tá? É isso aí. Porque normalmente quando dá 2 para 1 tu já perde cavalo. Sim. Então ela nem consegue chegar lá, né? Sim. Então dessa parte realmente eu vou concordar com eles. Se a gente pegar aqui é meio que bater em cavalo morto, porque vai ganhar 100, 200, 300 no máximo. Sim. E só pra lembrar, nós estamos falando de 5 mil, né, cara? Não, tô falando de 5 mil, né? Isso é meio chato, né? A gente tá brincando aqui como se fosse ruim, mas na verdade o carro deu 4.800 cavalos na roda, né? Deu 10 Camaro, um em cima do outro. Isso. Então, tipo assim, é meio complicado o negócio. Cuidado, né? Quanto que... O que eu ia falar? Deu... Esse carro, né? Olha essa Só que é o seguinte, então pra gente continuar... Não, a gente fica, às vezes parece triste como se tivesse dado pouca potência, né? Com mais 4.779 na roda, isso aí é quase 6 mil cavalos de motor, né? Uns 5 mil e pouco. Eu acho que é o terceiro mais forte que a gente passou aqui. Eu tenho a impressão que teve um que foi 5.200, um que foi 4.800 e esse que é o terceiro mais forte. E agora vai pra pista. Quando é que eles vão testar? Semana que vem, cara. Semana que vem já. Semana que vem, né? Semana que vem o Birds, na primeira corrida do ano, já vão direto pra lá. Eu acho que quando você estiver vendo esse episódio aqui, ele vai estar na pista, esse carro aí. É bem possível, né? Vou mostrar algumas coisas. Tu também vai estar correndo, né? Eu vou estar lá, não sei se vou estar correndo, estamos na correria de tentar terminar o carro. Cara, tá difícil de achar peça em algumas coisas, né? Ainda mais aqueles motor gigantes, meu. Eu não sei porque que a gente usa de nitro, né? Se fosse um turbão Proline aqui já tava andando. Né? Não, legal. Mas é o seguinte, então, pra gente continuar a diversão, tem mais um carro no dinamômetro aqui que é surpresa, que eu não sabia que ia estar, que é um blower aqui. Então hoje vai ter o segundo tempo, né? Em seguidinho. Até falei que o pessoal do treinamento eles deram sorte de novo, né? Porque daí, em vez de o pessoal voltar pro hotel e comer, podem ficar. Aí vai ter de noite. Vai ter de noite. E daí a ideia é meio que a gente ficar aí até tarde pra não precisar apertar amanhã. A ideia amanhã é aquele lá segredo. Não sei, tu falou, mas não falou, mas eu não sei. Ele tá vindo, confirmou já. Confirmou. Ele chega hoje de noite, na real. Se bobear, a gente tá passando ele chega aí. Então, o episódio, na verdade, hoje é vendo os carros no dinamômetro, detalhes. Intensivo dinamômetro, intensivo turbão, intensivo screw blower, FT Education. Vamos lá, vamos continuar, que tem mais. Agora aqui, já temos um carro novo no dinamômetro. Então, indo pro terceiro turno agora, né? São o quê? 5h30? 5h30, o pessoal tá aqui do treinamento, todo mundo assistindo. O pessoal perguntando se pode ficar até mais tarde aqui. Mas esse aqui é diferente, né, Luiz? Vamos explicar aqui. O Peri já começou a fazer piadinha comigo, né? Ele olhou ali no log, ele falou, esse aqui pula rapidinho, né? 60 PSI quase em meio décimo de segundo, na hora, né? Ele é 124 overdrive, então é bem alto o overdrive. Sim, ele. Então deu... Explica o overdrive. Explica o overdrive aí. Overdrive é esse aqui, ó. É quantas vezes, tá? A multiplicação. Então, na verdade, ele é sempre multiplicado, tá?
Então, quando tu fala 124, não é 1.24, é 2. 2.24. Exatamente. Então, tipo assim, se tu for ver, ela já é gigante. Ela não é um pouquinho, ela não é... Então a rotação aqui é 2,24 vezes a rotação do virabrequim. Então, pra tu ter uma ideia, esse motor, ele gira aproximadamente 9 a 10 mil, né? Só que um 24, esse cara vai aqui a 24 mil. Então esse cara aqui vai girar por torno de 24 mil RPM. Né? Se for ver, muito mais lento do que uma turbina, um ProCharger. O ProCharger gira 70 mil e uma turbina ali do Mark Mick deu 110 mil. Ele gira devagar. Sim. Né? Mas cada rotação é muito mais área, né? Então o volume total é maior. E esse é um screw blower, o tipo C, o tipo Q? Esse é o C. Esse é o C? Esse é o malvadão, na verdade. Não existe nada maior da PSI, né? PSI é uma marca, tem outras marcas, né? Esse é o maior da PSI. Tem o D, que é menor, e tem o M, que é o marítimo, que também é menor. Né? O C é o malvadão. E aí pra entender, obviamente o escapamento fica livre, né? Fica os zooms, que chama aqui. Não sei por que chama zooms, sabe? Sabe, eu não sei, cara, mas acho que tem alguma coisa a ver com óculos, binóculo, alguma coisa que tem a ver com zoom de... de luneta? De luneta, entendeu? Luneta. Tipo 4 lunetas. E esse escapamento sai direto aqui. Tá, a gente recebeu aqui o ok pra levantar o voo. Tiveste aí. E aqui, obviamente, esse aqui, ele é um misto de injeção mecânica, ó. Então ele tem injeção mecânica aqui em cima, injeta combustível por aqui, né? Tem os sensores de fluxo de combustível, tudo pela válvula aqui. Esse tem line-out ou não? Não. Então ele é só injeção mecânica, basicamente pela borboleta aqui, aciona tipo um regulador de pressão de combustível que sobe a pressão aqui quando pisa no fundo e entra combustível por cima. Mas a parte relevante aqui, que é o combustível embaixo, ó, é a injeção eletrônica, ó. O FT injector ali. E aí essa sim é controlada por cilindro, é bem mais preciso, né? Aí com isso também eles fazem uma bomba de combustível dupla aqui, ó. Então tem 2 estágios, ó. É 2 bombas, uma em série com a outra, como se fosse uma bomba de óleo, 2 estágios, aqui é uma bomba de combustível, 2 estágios. Então um estágio ela suga aqui junto, né, obviamente, e um estágio para pressão de combustível para mecânica e a outra para pressão de combustível do eletrônico, né? Aí o eletrônico controla com esse dosador aqui e o mecânico com essa aqui, que é a válvula na própria borboleta, né? Então esse é um sistema um pouco mais complexo porque ele tem misto de injeção mecânica e eletrônica. E o resto é igual. No carro que a gente viu antes ali é bobina individual, com FT Spark, os sensores do EGT, pressão de óleo, pressão de combustível, transmissão, a mesma transmissão também, o mesmo sistema, os drivers ali de injeção, FT600, o switch panel, basicamente é o mesmo sistema. E o motor é igual ao que tinha antes também, só que obviamente ele perde um monte de HP no virabrequim para tocar o blower, né? Então acaba que ele tem menos potência no final das contas. Então vamos ver como é que é o efeito agora. Quando a gente vai botar umas 700 aí nesses carros. Pá, cara, não vejo a hora, velho. Esse aqui é brabo, hein? Ó, vai lá. O pessoal do treinamento aí ganhou na loteria essa semana aí, tá top mesmo. Só uma largadinha. Tem que estar chorando, mano. Tá emocionado? Emocionado, é claro, né? É barulhento o negócio. O barulho que faz, mas deu 1.500 cavalos, ó. Bem rico, ó. Na verdade, falhando. Agora mas esse é o procedimento normal, né? É motor novo, é tudo novo, acerto novo. Ainda é bem mais complexo do que o motor turbo, digamos assim. Por causa da injeção mecânica e eletrônica embaixo, né?
O negócio é barulhento aí. Enquanto isso, vamos testar mais umas coisas no Sea-Doo aqui. Então, parte do desenvolvimento aqui, só para deixar para a parte da CAN, de controlar a ré no Sea-Doo, tá um trabalhão 10 vezes mais do que a gente imaginou. O Yamaha foi relativamente fácil, aí o Sea-Doo tá pepino. Vamos voltar daqui a pouco, a gente conversa com o Luiz lá. Impressionante. Já dei 2.300 só empobrecendo. Cara, o que treme o negócio é impressionante. Ali a curva em verde é a potência agora, em cinza é uma referência que eles têm. Passado um dinamômetro bem certinho, ó. Mas olha só, vai, literalmente tira combustível, acelera, tira combustível, acelera. Deu 700 cavalos. 700 cavalos só empobrecendo. Pois é, e tem bem mais pra tirar. Sim. Bem mais. Ó, 3.069, já começou a limpar os negócios. Olha como tá ganhando aqui com a referência deles, ó, antes. Muito melhor, impressionante. É bem isso, o acerto vai no rico e vai tirando devagarinho, vai tirando já. 1.500, 2.000, sei lá, agora 3.000. Vamos de novo agora, depois de 3.000. E aí? Que barulho esse negócio, hein, cara? 3.069 HP fazendo um barulho de uns 7.000 cavalos. Tá louco, né? Desligando cilindro, rico pra dentro. Ainda tá rico? Cara, 2,5 de sonda. Tipo, 2,5 FR. Isso aí é 0,40 mais ou menos. 40 de sonda, sabe? Ah, milionário, além do rico. Tá, e agora quanto é o palpite? Mesma coisa, tira combustível, tá tirando. Vai. Vou fazer assim, ó. Vou filmar daqui, ó. Tem uma salinha aqui, ó. Sala de reunião, ó. Foi a correr do Blauro. Arrebentou a correia do Blauro. Putz. Bota outra e pau.
Tesla. Sempre acontece isso, ó. Ó quem tá reclamando. Reclamando o Tesla aqui, ó. Quando dá os carros barulhentos. É. 3.266. Tá emocionado aí? Tô emocionado de novo, né? É. Correr no lugar, vela pra fora e assim vai. Segue a dança. Ó. E eu vou dizer que tá rico ainda, porque ficou abaixo da potência que eles querem. Impressionante. Os caras fazendo hora extra aí, ó. Estamos esperando a janta, um churrasco, né? Que churrasco? Ué? Ah, alguém te convidou pro churrasco aqui ou não? Eu vim lá de Boston. Não, vim pra comer carne, né? Não, hoje não tem, hoje é golpe. Hoje... Aqui, ó. Agora vamos pra última passada, eu acho aí, pelo jeito, né? Tomara que sim. Tomara que seja a última, né? Ninguém mais aguenta mais. Hoje não, mas acho que vai. É. Acho que é a última, sim. Mas deu bem até agora, 3.200, 3.300? 3.200. 3.270. Se a correr não cortar no meio de novo. É, não dar uma cortadinha na correr, mas tá bom. O que tá achando do treinamento aí? Como é que tá a FT Education hoje aí? Cara, é algo assim que eu preciso, acho que mais uns 2 meses aqui nesse FT Education, porque é muita coisa, cara, é muito... Pior que a gente sempre aprende, né? Sim. Eu mesmo, né? A gente tá aqui, sempre uma coisa nova, sempre um carro novo, sempre um conhecimento, né? Muito detalhe, é muita coisa, como eu vou dizer assim, é muito profundo, você tem que desvendar, é muita coisinha pra desvendar, mas, cara, é muito legal. Quem tiver a oportunidade de fazer no Brasil, faça, ou vir pra cá também. Aqui é melhor ainda, vou te dar uma dica. O playground aqui é bem melhor. Bacana. Mas no Brasil, na sede nova lá, a gente vai ter o Dinamonte Hub também. Eu vi. Vai ter umas brincadeirinhas lá. Ela vai ser do mal também. Show. Bom, vamos lá, vamos pra última passada aí. Olha os caras ali olhando o Opala, tentando descobrir que motor é, ó, iluminando, tentando entender, ó. Os caras fazem direto ali, eles param ali embaixo, olha o cárter, tentam olhar que carro é. Direto nisso. Vamos lá. Boa sorte. You know what it is? What is it? It's a Chevy Opala, Brazilian. What motor is it? It's a 6-cylinder inline. The old Chevy. I told you it had to have been. I said whatever motor's in it's long. The old Chevy 250, the same of the C10. Yeah? You never see those in Brazil? They run them on nitro? Yeah, they run like 2,000 horse. They make 2,000 horsepower. Oh. This makes like 1,000, but because of the turbo small. Well, that's what I was talking about. I got a customer that's he might have been from Brazil or somewhere. He wanted me to find him some. They make an inline 6-cylinder Ford. Yeah, in Argentina. And they make a Jeep, but they do not make the Chevrolet. Ah. É uma pressão sonora inacreditável. O que treme o negócio, né? Treme tudo. True blow é isso aí, né? True vida. É legal. Bah, impressionante. Impressionante o que pega. Hoje vocês viram então um dia no dinamômetro aí, como é que foi. Um dia intenso, né? Um carro turbo, FT Education, desenvolvimento, né? Várias coisas que a gente fez aí em volta nos carros, né? BMW, Two Step testando coisa no jet ski, a tua 250 ali com o FT agora, né? Isso aí. Todo mundo se divertiu, correu e tal.
Mas o episódio não acabou, né? Agora a gente vai... Não acabou. Tem mais um carro legal amanhã, né? Que eu já dei o spoiler, mas pra vocês vai ser rapidinho, então. Olha o que tá chegando pro dinamômetro aí, vamos acompanhar. Falei pra vocês que eu tenho um carro legal no dinamômetro hoje. Olha aí, ó, Chevy 55, Modern Nova. Tem uma coisa legal essa semana saiu um programa no Discovery, né, o Street of Lawson, que mostrou uma corrida onde é que correu o Corvette C8 do Stephen Faraday. O Corvette C8 do Stephen Faraday, para quem não se lembra, é o Corvette que bateu o meu recorde, né? Ele virou os 8.8, é amigão meu, né? Usa Fueltech, tudo, ajudo ele pra caramba, ele me ajuda também. E muita gente achou que era o meu C8 lá no Corridas Proibidas, né? Até fiz uma brincadeira ali, parecia ser mesmo, né? Os dois carros são muito parecidos. Mas foi legal, ele andou muito bem lá, chegou a ganhar algumas puxadas assim, acabou obviamente perdendo, não ganhou o evento inteiro, mas andou super bem, todo mundo reconheceu o carro assim, super bem. Queria ser eu lá, tá lá, né, de repente um dia eu levo ele na lista lá, mas antes disso a minha meta é virar os 7 segundos. Provavelmente quando vocês vão estar vendo esse episódio aqui, ele já vai estar com o motor no lugar e eu vai ter um episódio falando disso, né, que agora tá sem embreagem, sem câmbio, porque a gente tá botando uma embreagem nova aí, que é inclusive a primeira do mundo, o primeiro C8 do mundo está recebendo a embreagem com mais discos ainda, com um monte de coisa nova. Depois eu conto isso aí melhor para vocês. Agora é hora de falar da 55 aqui, porque esse projeto é muito legal e completar esse episódio aí com chave de ouro. Olha uma coisa aqui, eu não sei se... Olha as turbinas girando. Quanto tempo fica girando? Pronto. Luiz tá dando talento aí, configurando os detalhes. Pra gente começar daqui a pouquinho a fazer um barulho, né? Dar uma carga no querido. E aqui esse carro, depois a gente fala os detalhes, mas ele chegou, a primeira coisa que a gente faz no dinamômetro, sempre que um carro chega, é começar a inspecionar tudo, né? Olha todas as entradas, testa todos os injetores, testa as bobinas, testa para ver se está configurado certos sensores, por exemplo, pressão de óleo, pressão de combustível, sensores diversos, faz um check-up assim para o cliente. Esse carro aqui ele meio que montou agora praticamente tudo novo, e aí tem uma etiqueta eletrônica e tal, a gente faz a verificação se ela está funcionando e aquela de lá não estava funcionando, aí a gente foi ver agora, não me pergunte como, mas no meio do chicote tinha 2 fios em curto ali. E aí é difícil, às vezes, até achar o problema, né? Mas para isso serve o suporte aí. Já estamos arrumando isso ali e daqui a pouco começa a acertar. Só que tem um crec-crec, um barulho, um clec-clec aqui no escape, Luiz. O que é isso aí? Cara, pelo que eu vi é o seguinte, não botaram junta no escape, só botaram tipo silicone. Só que não é silicone de escape, cara. É mesmo? Então, estranho, tipo, né? E esse barulho é o barulho quando vaza, né? Parece um tucho muito alto, na verdade. Na verdade, o escapamento quando passa... Ele... Dá pra ver direitinho, fica vazando o escapamento aqui. Só que é o seguinte, não dá pra trocar agora aqui e vai passar assim mesmo. Os detalhes desse motor aí, então,
É um LS, sabe a cilindrada? Ele é um 427, é um 7 litros. Um 7 litros. É 4. tipo aquele que tu tinha lá no Corvette, sabe? Só que esse aqui não é um motor, não é um LS7, né? Com cabeçote, então as portas é aquelas catedrais, como eles chamam. É um LS. Parece de pé de golfe, não é? Bem assim, né? Então 7 litros, tá no etanol de posto, né? Coletor de escape aqui sempre muito bacana, os caras conseguem fazer um negócio muito legal aqui. As duas turbinas tá com cara de ser umas 7... 7.6, eu acho que é isso. 7.6, né? Acho que é isso. Expressivos de 76 milímetros. O coletor de admissão lá da Texas Speed até, esse coletor uma vez eu cheguei a olhar para botar no meu C8, porque ele tem um intercooler aqui no meio, ó. Olha só que interessante, então a borboleta tá aqui, passa no meio do intercooler e é intercooler com água, ó. Então circula água de um lado para o outro. Bem interessante assim, esse projeto. Os injetores são... Quantas libras de injetor, Luiz? Ele é os 320. 320, né? 320, só que ele tá usando a pressão a 43, né? Sim, então ele é o 230, né? 230 libra-hora. Exatamente. 8 injetores, bem simples. O mesmo injetor que tem ali no, por exemplo, na tua picape. Minha picape usa o mesmo, né? No jet ski, no Sidu. Não, Sidu não, no Yamaha. Alternadorzinho, 16 volts ou é 12? Esse carro? É 12. É 12 volts. E esse carro aqui, na verdade, bom, ar-condicionado aqui, ó. E o que mais ele tem de diferente? Cara, tu viu, né? Tipo assim, ele é um carro de rua, né? Um carro 55, né? Então oficialmente dá pra fazer o que quiser com o carro 55. Sim, não tem nada de E tu viu que ele tem bomba de água elétrica, né? Então, se tu for ver, todo o conjunto de polia empurrou pra frente. Você lembra as polias do LS é aqui, cara. É verdade. Olha as polias dele onde que estão. Estão lá na frente, que eles fizeram tudo isso. Daí, o compressor do ar-condicionado, ao invés de ficar do lado do motor, ele tá na frente do motor. Tu notou? O alternador tá na frente do motor. O alternador do carro é aqui, ó. Sim, fica tudo mais baixo. Ficou tudo pra frente. Então eles botaram tudo pra frente, ó. Facilitou. O motor tem melhor acesso. Então tampa de válvula, coletor, bico. Primeiro que foi mais bonito, né? Mas segundo tem mais acesso. Né? Então tem essas peculiaridades aí. O radiador é bem grande, né? E aí o fato até, como tem o intercooler no meio da admissão, a pressurização fica muito simples, né? Isso. E ao mesmo tempo tem intercooler, né? E tem um radiador de água pra água do ele intercooler? Ele tem um reservatório de água, ele bota gelo, né? Bota água com gelo e circula. Então ele não tem aqui. Né? Sim. Ele bota água com gelo. Sim. Né? Então sim, ele é um ice cooler. Só né? pra... Então aqui é água, né? Aqui é água gelada, né? Que vem, entra no lado do lado. Aqui o condensador do ar-condicionado. Você lembra de estar falando do injetor ontem? Ontem aquele carro tinha um injetor de 700 libras. Sim. Esse aqui é de 300. Esse aqui aceita uma flauta dessa. Uma flauta menor. Mas pegar essa flauta aqui e botar um bico de 700 não vai funcionar. Então já dá pra ter uma boa ideia. Olha, o injetor, meio que do tamanho da flauta, é tipo 300 libras a hora. Se tu pegar um de 700, cara, tem que ser o dobro. Tem que ser um baita de um bicho, né? Que é o que era o de ontem, né? E o carro é todo de lata, né? Quanto que pesa, será que esse carro? Ele falou que é tipo 4.000 pounds. Que o troço é um tijolo. 4.000 pounds é mais pesado que o C8. Cara, 4.000 pounds é 4.000 libras é 1.700 quilos. Hey Finn, the fuel rail seems to be loose. I didn't notice before. A placa dele aqui, ó. No bars, que é. Não tem wheelie bar, essa é a ideia. Mas o carro é incrível, assim, ó. Muito bem feito. Tanque de combustível, bomba aeromotive aqui, brushless atrás, ó. Mesma que tem no C8, no jet ski. Ali o trocador de calor do ar-condicionado, ó. O tanque de água do water cooler tá aqui, ó. Bota gelo aqui, circula lá pro water cooler. E deu. Olha o interior desse carro aqui, ó. É um carro que a gente falou, de rua, né? Literalmente. E olha só, vou só pra lembrar, tá? Esse carro aqui, eu tava falando com o Phantom. O Phantom é tipo o amigão dele, o braço direito dele, que faz todas as mãos, né? Dirige o carro pra cá, pra lá, ajuda ele na pista. Muitas vezes vão pra pista só entre os dois, né? E ele pilota também, né? Sim, ele já dirigiu até os carros principais do Moranova, né? Esse carro que ele tava me mostrando, esse carro aqui ele tem há quase 20 anos, tá? E a última vez que ele tava pronto, vamos dizer, o pai dele tava dirigindo e bateu o carro. Esse carro sofreu um acidente. E foi meio feio, vamos dizer. Aí ele refez o carro. Né? Só que assim, ó, o cage é o original ainda, dá pra ver, tá? Eles não repintaram. Então eles pintaram a lataria, refizeram um monte da lataria, mas não aqui. E ele tem banco atrás, né? Ele tem banco atrás. Não então é muito confortável, mas não, tem. Mas é só pra levar a gente, né? Então, tipo assim, ele é casado, tem filho, né? Ele é junto do pai, junto do Fenta, então eles às vezes juntam a galera e saem pra dar uma banda no 55. Olha o painelzinho aqui, que legal. Cara, esse painel é muito legal, ele é todo digital, velho. É, né? Eu não conhecia, ele é todo digital. Põe te liga ali pra ver. É muito legal. Que show.
let me have a chat with you. Yeah, what's up? What's up? You guys, this video is mostly for Brazilians. They watch in Brazil, so okay. You guys, I mean, Sean and Daddy Dave, they were there in 2019. You guys, I hope you guys have fun, right? Oh man, it was a blast. It was a blast. Had an amazing time. And everyone remembers that in Brazil, but it was so cool to remember. I don't know what that represented for you, and what do you guys think about that? So, man, it was the whole experience. It's hard to explain, man. Like you had to be there, and it was kind of before we started our YouTube stuff to really go in depth of what a good time we had. But just being over there and seeing how everything was so different but so much the same at the same time. Man, it was just cool. All the cars were cool. The Opalas. The Opala, right? You know, like it's cool. Like people will come to our social media pages and whether they understand what we're talking about or not, they'll just post a Opala with an exclamation point, and or you know they'll be over here for like a PRI show or something, and they'll see Sean and they'll just Opala. This is amazing. Amazing. Even you guys even did some como é que é tatuagem? Tattoo? You did some tattoos, right? Yeah. You still have yours? Oh yeah. No, I still got. I'm trying to. Oh yeah. No, I got the Brazil. The Brazil flag. Yeah. The Brazil. Yeah. Olha aqui. Yeah. No, we got tattoos there, and you know it's. Olha só que legal. Ele decidiu fazer o carimbo do passaporte igualzinho quando ele entra aqui, né? Como visitante, como turista, ele fazer uma cópia nele para lembrar do Brasil, marcar ele bem quando ele teve essa passagem aqui no Brasil aqui com o pessoal da Fueltech. It'd be cool though. Kids. This time. Just have cool. There he goes. That's all that matters. Obrigado. Obrigado. Those are forever. That's a memory that'll always be with us. Yeah. No. You know, being able to be over there and actually drive a car on another continent was. That was cool. And I remember Sean was kind of afraid of driving somebody else's car. Well, Sean doesn't drive other people's cars. Yeah, I know. That was literally the first time Sean has ever driven someone else's car. So, and he loved it, man. Like, if there's ever an opportunity to buy that car specifically, he wants it. Can you believe or not that he sold that car? What? I told Perigoso, I told him, man, you should keep that car. Yeah, man, Sean's gonna be upset if he didn't already know that. Yeah, I'll have a conversation with the guys here to explain better. But I told him, man, you should keep that car, even if it's on the wall. That car has so much history. But whoever is the new owner, I'm sure he will take care anyway. Yeah. But that car, lucky, right? that car has so much history. I mean, that was like he'd been racing that car for a long time, right? Like it set records. It was record holder for a long time. Yeah, and that was to be the record pass. Man. And they forgot to disable the boost limit. Yeah. To hear him tell the story, he was trucking down through there, grabbing gears, and then all of a sudden, he thought he broke it. And it turns out was a boost protection. Yeah, no, it was a blast. We're ready to go back as soon as we get some free time. Yeah, we're working to bring you guys back. I mean, everyone keep asking. The last few years was a little tough because of the COVID, and also because of PRI conflict dates. And but
I'm sure there will be an opportunity for you guys to come back. We hope so. And by the way, you guys now going to Australia, right? Australia. How crazy is that, right? You ship the cars over there? It's very nerve-wracking. So I left the PRI show this year and had to drive straight to California to put the car on the boat, right? So, and that car is Sean's baby. We sent the OG over there. So. But they supposedly arrived already. They supposedly arrived. No one's seen them. So I honestly wish I could leave right now and get over there and just make sure it's okay and fix whatever needs fixed if it needs fixed. So what can you say about what's going to happen there? Well, I'll be honest with you, we don't know. Oh, yeah. They haven't told us a whole lot. I think it's going to be a grudge style type deal with MPK cars. So, our car is on a 2810 5 small tire. So we're looking for other cars that sit similar to ours on a same tire, and then we'll figure out who's faster. Maybe we'll race for some money. And you're racing for a month over there, right? A month. So our first race is February 24th, and then I think we have a weekend off. I think we have a weekend off after that, and then we have 3 weeks in a row at different tracks on the east coast of Australia. So. That's crazy. I don't know. It's going to be a good time. It's at this point very nerve-wracking. Calibrated. Looks like success. Yeah. So yeah, it's just the wait right now is pretty nerve-wracking. We're ready to get over there and just get started. And maybe if that works well, maybe you guys can repeat that in another country, maybe Brazil, right? I kind of think that's their plan. Like they're going to see how this goes in Australia. And then, maybe make this a real worldwide tour. So man, that would be awesome. Yes, if you need help in Brazil, you will have all the help in the world, because you guys don't have a clue how much famous you are in Brazil, how much people admire and follow, and like you mentioned, there's no haters, and there's 100% people really fans. I've been doing this thing with Sean for a long time. Since the beginning, and I've seen him in some big crowds over the years, and there's no crowd like Brazil. It was insane. I felt like I was walking around with the Beatles or something, man. It was crazy. Yeah, it was awesome. So it was a good time in Brazil. I like Villa Park or whatever other tracks are over there has to be on their radar for absolutely. If this happens again, please, if you have opportunity, suggest Brazil. Oh, for sure. We definitely have. If nothing else, if we never get to race a car over there again, we want to go back down there for the food, man. That was That's awesome. We've ate at a few Brazilian steakhouses back here in the States since we've been home, and they don't even compare to being there. So. And about the 55, what's the expectations here? Well, it was a Pro Charger. We swapped it over to twin turbos this winter. And, I'd like to see somewhere between 15 and 1700. Okay. It's just on pumpy 85, so it's not super great fuel. But I think we can still make somewhere around there. I believe so. Awesome. I don't know. We're fixing to find out. Seems like they got it fixed. Let's see. Thanks, man. Appreciate it. Deixa eu comentar um pouco sobre o que ele falou ali. Ele perguntou se o carro do Perigoso, né, o Opala amarelo, se um dia ele fosse vender, que o Murder 9 queria comprar. Eu falei para ele que tinha vendido, ficou brabo. Viu, ô Perigoso, se estiver assistindo essa aí, eu te falei aquele dia que não tinha que ter vendido o carro, que tinha que ter ficado com o carro, ou podia ter vendido pro Murder Nova. Mas uma brincadeira à parte, é legal, né, ver a emoção deles ali, né? O Danny foi pro Brasil junto Murder Nova, né, com o Sean, com a esposa do Sean, e o Daddy Dave foi também, né? Então, o David, foi muito legal aquela viagem, eles gostaram pra caramba, assim, tem uma expectativa de voltar. Tô indo para correr agora na Austrália, né? Vai ter uma gravação de programa lá, já estamos botando a pilha neles para eles tentar um dia, quem sabe, fazer essa gravação no Brasil. Ia ser demais aí, com certeza tem no carinho deles, mas mesmo assim, se não for aí, um dia eles querem voltar pro Brasil para fazer mais. E outra coisa também, aproveitando esses dias, saiu um vídeo do Daddy Dave comentando que ele estava negociando o carro dele com alguém do Brasil, né? O Golia, né? E aí um zilhão de pessoas ficou perguntando o que era, né? E eu até brinquei assim, eu não posso falar, não me autorizaram. Então, brincadeiras à parte, não foi vendido o carro, não foi para um brasileiro, mas existe negociações aí que talvez esse carro possa ir para o Brasil. A gente, obviamente, eu e o Luiz aí estamos tentando ajudar esse negócio a acontecer, mas obviamente que depende de mais fatores aí. Vai que, quem sabe, o Golia aparece no Brasil, ia ser muito legal, né?
Mas beleza, resolveram o wastegate aqui, resolveram a ligação que estava 2 fios em curto ali, não sei como, no meio do chicote. E agora é funcionar o carro e começar a acertar. Ó, Luiz, ele falou 1.700 cavalos, senão nem se apresenta. Pois é, né? Cara, eu não tenho problema em fazer 1.700 cavalos, mas assim, ó, tem que me dar liberdade de botar pressão, né? Não me vem com essa aí, né? Não bota pressão. Não, peraí, rapaz. São 2 turbinas 7.6, cara. Tipo assim. É, bacana o negócio. Dá pra dar uns 2.000, cara, com 2 7.6, assim. Elas fazem seus bons 1.000, assim, no motor bom. É. Quando o motor é bom, elas fazem uns bons 1.000 cavalos. Com certeza, ainda mais tem comando, tem tudo, tem cabeçote, né? Transmissão é uma Turbo 400, né? 3 marchas com Gear Vendors. Se o pessoal nunca ouviu falar o que é o Gear Vendors, é uma marca, na verdade. Mas eles não têm um produto específico. O nome da marca é o produto. É uma caixa de overdrive. Que tu engata na traseira da transmissão. Que aumenta a relação. E ela aumenta qualquer relação. Daí acontece, tu pega uma Turbo 400 de 3 marchas e tu consegue fazer, tipo assim, a primeira, Gear Vendors, segunda. Desliga o Gear Vendors, bota a segunda, terceira. Sim, fica 6 marchas. Exatamente, ele multiplica, dá pra fazer isso. Ou então, bota 1, 2, 3 Gear Vendors só pra ser uma bem longa, porque daí dá uma queda grande. Então, tipo assim, tu pode fazer qualquer uma das duas. Legal. Bem legal. Show. Então tá, vamos ver agora como é que se comporta. E o pessoal agora deve ter education, ó. Saiu da... Bom, sai da teoria, vem pra prática. Agora tá fazendo um procedimento inicial, assim, de calibrar a ignição, os primeiros funcionamentos do carro, né? Legal que o pessoal acompanha de perto. Ó, vai ter um episódio no canal do Murder Nova também, ó, no 87 Customs. Olhando o ponto travado ali, ó, em 20 graus. Olha o painel. So you guys didn't want to do it, so I'm gonna question you guys. My crank index position was 51. Where did I move that 51 to fix? 53, 49, what? Agora estão ali testando os alunos ali, ver se eles aprenderam no treinamento. Mudaram a calibração em 2 graus, ele perguntou se quando muda 2 graus, estava em 51 graus o alinhamento do primeiro dente, se ia para 49 ou para 53. Vamos ver se você sabe essa resposta, quem está assistindo, bota nos comentários ali embaixo, depois eu comento aí quem é que acertou. Estava com 2 graus atrasados, ele teve que adiantar 2 graus, então subiu de 51 para 53 ou para 49? Vamos ver nos comentários aí. Eles já responderam ali, descobriram. Daqui a pouco a gente vê as primeiras passadas aí, vamos acompanhar como é que vai ser o funcionamento, o acerto aí. Yeah, looks good, right? Vai dar uma passadinha agora com pouca pressão. Liga aí que deu uma fumaceira aqui, ó. Alternator. Yeah, the alternator. Alternator. I see sparks coming from it. Fuel. Yeah. Fuel? Well, it's water and fuel. yeah. É. Acho que foi o alternador. O alternador não. O alternador fumou? Parecia. Saiu faisqueira assim, no chão. Faisqueira? É. Yeah, it's the alternator. Yeah. Yeah, you can see the sparks coming from the alternator area. Look how fast it's got to be spinning. You know what I mean with that small of a pulley on it? If it's got a pin head gasket under boost, it'll pressure. It'll super pressure. Na verdade, a gente está achando que o alternador girou demais, que eles botaram uma pulhazinha de nada no alternador e embaixo tem uma pulha grande, então a relação ficou absurda. Ali girando, por exemplo, 7.000 no motor, eu dizer que o alternador está girando 15, 20 mil RPM e parece que ele faiscou ali mesmo.
Parece que foi isso que aconteceu, porque deu pra ver no vídeo ali mesmo. A faisqueira assim do alternador. Vamos ver. Trying to catch on fire. Well, like it was still working. 13.7 all the way down. Right? So more likely, my guess is mechanically it cannot withstand our chemical. Agora a parte que analisa o log ali, junto com o pessoal, ele aproveita e faz. Essa parte eu vou deixar para quem vier no treinamento aí, para vocês participar. Vai botar pressão agora ou não? Não, vamos andar com 10 agora, né? 10? Que era pra ser 0 e deu 8, porque... Sim, deu 8 PSI, cara. A válvula abriu tudo e continuou subindo devagarinho, né? Deu 8 é o mínimo, agora a ideia é tipo 10 de antes, vou largar no X-Step. Tava dar uma carregada, não sei quanto. Vamos ver. O carregador. Alguém botou o carregador atrás? Sim, tá carregando. Para ajudar eles a desligar o alternador, então. Tiraram aqui, ó. Correndo o alternador, ó. Sem alternador agora, ó. Agora vai passar com 12 volts, né? Sem alternador. Sounded good? 1,000? Yeah, 1,000. Man, sounded good. Yeah, flat. Yeah. 1000 na roda, ó. 1054. 1054. Good? Man, that sounds effort. Bom, vocês estão acompanhando. Não vou atrapalhar aqui, ó. O pessoal analisando o log aí, realmente um treinamento tá muito legal, e esses dias no dinamômetro. Mas nosso episódio vai ficando por aqui, já foi um episódio mais longo do que eu imaginava, né? Foi uma oportunidade de mostrar aí 3 carros no dinamômetro, treinamento da FT Education. A gente tentou bater o recorde mundial de potência e não conseguimos, mas chegamos muito próximo. Mas a ideia era mostrar mesmo um dia a dia assim da parte do dinamômetro, da FT Education. Teve a oportunidade de conversar com bastante gente aqui, muita gente veio de fora, brasileiro no treinamento, teve americano, gente de outros países também. Enquanto que eles estavam desenvolvendo, inclusive lá, ó, fazendo parte do treinamento, eu acompanhando, mostrando para vocês, eu também estava aqui, por exemplo, trabalhando no jet ski, toda a parte de comunicação CAN, que está dando um trabalho gigante aqui para a gente conseguir contemplar. Mas é bem um exemplo assim de às vezes um trabalho de dia a dia aqui que a gente tem bastante na Fueltech USA. Espero que tenham curtido esse episódio e até o próximo.